Você é uma menina boa, só precisa de um pouquinho de meditação, né? As mãozinhas já estão aqui, vamos meditar. Inspira e expira. Muito bem, muito bem. Já está fazendo efeito. Você já está mais calma. Agora, vamos fazer a bolinha da meditação. A bolinha da meditação é assim, ó. Bolinhas. 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 Muito bem, minha filha. Eu vi que você está bem mais calma agora, olha. Vamos fazer o dedinho da paz. O dedinho da paz. Dedinho, acompanha o dedinho da mamãe. Acompanha o dedinho. Dedinho. Dedinho da paz.